Olá, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar sobre lei da atração. A gente vai aprender sobre sentimento, que é a base, que é o ponto mais importante da manifestação. Porque o sentimento é o que gera a vibração que você emana para o universo, e isso é a matéria do qual é feito cada momento da sua vida. A cada instante você está criando novos futuros, e a maneira como você reage a cada situação é o tipo de futuro que você está criando para logo mais. E você faz isso com seus sentimentos. Ok, mas como é que eu faço para melhorar os meus sentimentos? Bom, isso é o que nós vamos aprender agora. Fica aí. Eu vou começar contando uma historinha bem curta para vocês, para ilustrar isso que eu tô querendo dizer. É o seguinte, uma moça, ela precisava terminar de pagar a faculdade dela, que já estava quase na metade do último ano. Ela fazia biomedicina. Ela perdeu o emprego e estava precisando de um outro. Às pressas, a única coisa que ela conseguiu foi ser cuidadora de idosos. Mas aí ela ficou na dúvida, ela falou assim, meu Deus, será que eu pego esse emprego, né? Esse emprego tá muito aquém da minha especialidade, eu queria uma coisa mais na minha área, né? Como ela precisava, ela decidiu ir visitar, né, o lugar onde ela iria trabalhar, que era um lar de idosos. Mas aí ela decidiu ir num horário de visita, só para ela conhecer o lugar. Ela pensou, se for um lugar bacana e tal, eu aceito, mas se não, eu nem vou aceitar. Aí quando ela chegou lá, ela viu que era uma casa de repouso, assim, não muito elegante, né? Era, assim, um lugar, assim, bem razoavelmente pobre. Os idosos eram bem cuidados e tudo, mas, assim, não tinha luxo, era tudo muito simples. Aí ela chegou na recepção e pediu para visitar alguém, mas aí a pessoa falou, mas quem você quer visitar? Ela falou assim, na verdade eu queria visitar uma pessoa que nunca recebe visita. Tem alguém assim? Aí a moça olhou e falou, tem sim, e indicou para ela o número do quarto, né? Aí conforme ela foi passando pelo corredor, ela viu as pessoas que estavam sendo visitadas e a maioria dos idosos, eles eram cabisbaixos, mesmo com a família perto, eles não mostravam muita alegria, sabe? Aí quando ela chegou no quarto dessa pessoa que ela foi visitar, era uma velhinha super simpática, né? Quando a velhinha viu ela, nossa, a velhinha ficou super feliz, já cumprimentou ela, tudo, abraçou. Aí ela se sentiu tão bem conversando com a senhorinha, né? E assim, aí ela começou a olhar assim nas coisas, na cama da senhorinha, nas cortinas, sabe? Um quarto bem pequeno, uma caminha humilde e tudo. Ela falou, nossa, a senhora é tão bem disposta, tão feliz. Eu passei aqui pelo corredor e eu vi que a maioria das pessoas não tem essa disposição, né? E essa alegria da senhora. O que a senhora faz para ser assim tão feliz? Aí a senhorinha respondeu para ela assim, não, minha filha, felicidade é uma escolha que a gente faz. Todo dia quando eu acordo, eu escolho que eu quero ser feliz esse dia. Então eu abro a janela, eu dou bom dia pro sol, eu olho as minhas cortinas com florzinhas, eu adoro as florzinhas da minha cortina, eu gosto da minha cama. Mesmo quando eu olho a janela eu não vejo muita coisa, mas às vezes aparece uma borboleta tão bonita que me deixa feliz. E aí ela perguntou, a senhora não tem filhos? Daí ela falou assim, eu tenho uma filha, mas a minha filha ela viaja muito, então ela não tem tempo para vir me visitar, então às vezes eu fico bastante tempo sem visita. Mas olha que bom, hoje eu ganhei uma visita, né? Falou para ela. Aí ok, ela viu, né, tudo aquilo. Aí quando ela estava saindo do quarto da senhora, se despediu, ela se sentiu até mais feliz de ter visitado a senhorinha. Tava entrando uma mulher bem vestida, chegou e chamou a senhorinha de mãe. E abraçou ela e disse que estava passando pela cidade e decidiu visitar ela. Ela pensou, nossa, a senhorinha tão feliz, tão animada, e ela acabou recebendo 2 visitas hoje. Por que será, né, que as coisas acontecem tão bem para ela? Moral da história, ela percebeu que se ela decidir que o que está se apresentando para ela é uma coisa boa e que isso vai te trazer mais coisas boas, então assim acontece, porque ela recebeu tão bem a visita de uma estranha que em seguida o universo se revirou e trouxe a filha dela para visitar ela. Olha só que legal. E aí a moça na mesma hora decidiu aceitar o emprego, porque ela pensou,
se eu aceitar com alegria o que está sendo me oferecido agora, a próxima coisa que vier vai ser muito melhor. Então isso ensina a gente a exercitar a nossa aceitação. Então a cada dia que você acorda e você olha para as coisas e você percebe que não é o que você gostaria que tivesse ali, você precisa olhar para aquilo com gratidão, porque querendo ou não, cada objeto, cada coisa, cada detalhe que se apresenta é você que está criando com seus pensamentos. E se você deseja que a sua realidade se manifeste de uma forma melhor, você tem que aprender a mudar o que você sente em relação ao que está acontecendo. Porque tem gente que acorda de manhã e já alguém fala qualquer coisa, já sai bufando, como que, nossa, ai, que peso, que a minha vida é um peso, entendeu? Então você precisa prestar atenção nisso, porque cada detalhe você tem que agradecer, porque a forma como você enxerga o que está acontecendo está criando o que vai acontecer daqui a pouco. E o sentimento que você está emanando é o que faz a sua realidade. Então, se o que você está vendo diante de você não é o que você deseja, a pergunta que você tem que fazer é: o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo que está criando isso na minha experiência de vida? E como é que eu posso mudar isso? Você pode mudar isso mudando o seu olhar em relação às coisas, sendo mais grato com cada coisa que chega para você, porque tudo que acontece é o melhor que podia acontecer. Pode confiar nisso. Se você tem um carro que não é tão bom, é o que você criou, a sua vibração só deu para trazer aquilo. Se você tivesse vibrado mais alto, você teria um carro melhor, mas você não conseguiu. Então isso que a gente precisa trabalhar dentro da gente, a maneira como a gente sente em relação às coisas. E um sentimento que ele é muito poderoso para fazer com que a gente crie coisas boas é a alegria. A gente nem sempre consegue sentir alegria, na verdade, na maioria das vezes, principalmente agora nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, sentir alegria não é uma coisa muito fácil. Mas uma coisa que você pode fazer é você cultivar o hábito da gratidão, você agradecer sempre por tudo que você tem. Isso vai fazer com que você se sinta mais feliz, porque você passa a enxergar o copo meio cheio, e isso é sempre mais positivo. E às vezes a gente fica brava, a gente se irrita por coisas tão pequenas. A gente tem que aprender a não ser tão reativo, porque acontece uma coisinha de nada, a gente já fica bravo, pronto, ai meu Deus, aconteceu isso. É um comportamento que faz, acaba com o resto do seu dia. Aí você podia olhar e escolher de forma diferente. Por exemplo, eu saí e fui pegar o carro para ir trabalhar. Ai, pneu murcho. Aí vai trocar o pneu do carro. Aí você olha no step, ok, o step tá ok. Você vai lá, troca rapidinho, pega o carro e vai pro trabalho. Aí você pode passar o resto do dia emburrado, de mau humor, porque você se atrasou 10 minutos pro trabalho. Mas você pode também pensar o seguinte: esse tempo que eu me atrasei, eu não sei o que poderia ter acontecido comigo no trajeto se eu tivesse saído de casa 10 minutos antes. Muitas vezes os seres que nos protegem, eles nos atrasam ou nos adiantam um pouco para evitar que a gente tenha algum acidente durante o percurso, para evitar que a gente machuque alguém. Tudo isso, o universo ele está trabalhando para que a nossa experiência seja o melhor possível. Então a gente tem que confiar e entender que o que aconteceu era o melhor para a gente. Você pode observar muita coisa que aconteceu na sua vida que você vai perceber foi o melhor para você. Às vezes até um relacionamento que terminou e você gostava muito da pessoa, alguns anos depois, com o desenrolar das situações, e você olha para aquela pessoa, para a vida dela, para como as coisas se desenrolaram, e você fala: nossa, ainda bem que eu não tô com ela, sabe? Nunca aconteceu? Tenho certeza que algumas pessoas já viveram esse tipo de coisa. E não é só em relacionamento, é em várias coisas. Porque a gente não tem a visão total do contexto. A gente só enxerga 10%, que é como se fosse o farol do carro aceso. O resto da estrada, você não consegue enxergar. Você só enxerga aquele ponto foco que é o que está acontecendo agora. Então a gente precisa aprender a confiar no universo e agradecer, porque daí a gente consegue se manter mais equilibrado emocionalmente e, consequentemente, a vida que a gente vai criar é o melhor pra gente. Agora eu queria saber de você. Você já viveu alguma situação
e depois você, na hora, você ficou muita raiva e tal, e depois você observando, você percebeu que graças a Deus que aquilo aconteceu? Me conta nos comentários pra gente continuar essa conversa. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, apoia aí o nosso canal, porque a gente tá começando ainda e o começo é tão difícil, na verdade, mas com o apoio das pessoas bacanas a gente chega lá, na verdade. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu apoio. Um forte abraço e até o próximo vídeo.